Fala galera, meu nome é Gelson, professor de matemática. Vamos aqui comentar a questão 33 do simulado ERJ 2023. Primeiro vamos fazer a leitura da questão e ver aqui o que ela está pedindo para a gente desenvolver. Com o crescimento constante do setor agrícola no país, há sempre a preocupação com a armazenagem dos grãos produzidos. Com o objetivo de baratear e acelerar a instalação de novos silos, tem-se adotado o uso dos chamados silo-bolsa, que são produzidos em polietileno e têm o formato de um semicilindro, primeira informação, com um raio 5 e 200 metros de comprimento, conforme ilustra as imagens abaixo. Então aqui nós temos duas imagens, a primeira do chamado silo-bolsa numa fazenda, no campo, e do lado aqui um esquema matemático do silo. As informações que nós temos é o do raio 5 e o 200 do comprimento vai funcionar para a gente como a altura desse semicilindro. Segunda informação, semicilindro. Um produtor deseja comprar silos bolsa para armazenar o equivalente ao volume máximo que comporta um silo tradicional. Então, na verdade, ele vai querer aqui uma comparação entre o silo bolsa e um silo que já existe lá na sua fazenda. Está chamando de silo tradicional. Assim como o de sua propriedade, que é constituído por um cilindro circular reto acoplado a um cone circular reto de raios da base 24, conforme podemos perceber na figura abaixo. Então aqui eu vou já colocar os dados do silo bolsa. Como ele está falando de volume, então volume, vou chamar o silo bolsa de volume bolsa. Metade de é um semicilindro, é metade de um cilindro, então volume bolsa vai ser 1 sobre 2 vezes o volume de um cilindro, que é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. O comprimento 200 funciona para a gente como altura. Bom, aqui eu já tenho 200 e o 2, vai dar 100. E também já tem que o raio 5, né? Então é π vezes 5 ao quadrado vezes 100. Então volume bolsa, por enquanto, está como 25 vezes 100, 2.500 π. Vou deixar essa informação aqui. Agora vamos ver o chamado silo tradicional, que ele também nos deu um desenho. Então tá lá. Assim, o número mínimo de silos bolsa que ele deverá comprar para armazenar os seus grãos é igual a... Então aqui nós vamos comparar o silo tradicional com o silo bolsa. Ele também nos deu que o π vale 3. Então aqui eu já vou aproveitar e deixar o silo bolsa como 2.500 vezes 3, que está dando 7.500 metros cúbicos de volume bolsa. Agora, para saber o número mínimo, eu vou ter que calcular o volume do silo aqui tradicional. Observemos, o texto também já nos ajudou, que o volume aqui do silo vai ser o volume de um cone e o volume de um cilindro. Então, se eu somar o cone com o cilindro, eu vou ter o volume desse silo tradicional. Então, o volume do silo vai ser igual ao volume do cone mais o volume do cilindro. Bom, ele falou que o raio é igual a 24. Como o cone está acoplado ao cilindro, eles possuem o mesmo raio. Então, o volume do silo vai ser volume do cone 1/3 da área da base. Como o raio vale 24, 1/3 vezes π vezes 24 ao quadrado e a altura do cone 8. Como ele falou que π vale 3, então eu vou cortar aqui o π com 3. Mais, somando o volume do cilindro, a área da base, π vezes 24 ao quadrado e a altura 22. Bom, então aqui o volume do silo vai ficar 24 ao quadrado
vezes 8, mais π vale 3, 24 ao quadrado vezes 22, 3 e 22 dá 66. Então, o volume do silo, 24 ao quadrado vezes 8, mais 24 ao quadrado vezes 66. Vou ter que colocar o 24 ao quadrado em evidência. Esse volume vai ficar 24 em evidência, 66 mais 8, 24 ao quadrado vezes 74. Bom, finalmente, para eu calcular o número mínimo de silos, vou fazer aqui, eu vou ter que pegar o volume do silo tradicional e dividir pelo volume bolsa. O volume do silo tradicional, 24 ao quadrado vezes 74, que vai dar 42.624. Vai ficar 42.624 dividido por 7.500, que dá em torno de 5,6. Então, 5,6 aproximadamente é a capacidade, comparando o volume silo com o volume bolsa. Então, eu precisaria de 5,6 vezes o bolsa. Como o número mínimo, 5, não cabe, eu preciso de 6. Então, a resposta, letra D, 6. Preciso aqui aproximar para cima. Beleza? Espero ter ajudado aí. Bom vestibular, um abraço a todos. Sucesso!